Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade ao Seminário Teológico Palavra de Vida. Estamos no módulo 6, estudando a doutrina bíblica sobre Deus, teologia propriamente dita. Estamos hoje dando continuidade ao assunto os nomes de Deus. Antes nós vamos ver um breve resumo da última aula, para a gente lembrar o que nós vimos na última aula, e o link dessa aula está na descrição do vídeo, bem como o conteúdo da aula de hoje. Se você tiver com o celular, fica fácil você acompanhar o vídeo e a descrição. Resumo da videoaula 13. Falamos o nome El Olam, que significa o Deus Eterno, que está em Gênesis 21, 33. El Elohe Israel, significa Deus é o Deus de Israel, Gênesis 33, 20. Não vamos ficar falando aqui as particularidades, porque nós vimos com mais detalhes na última aula. El Gibor significa o Deus Todo-Poderoso, ou Deus Forte. Isaías 9, 6. Refere-se a Jesus Cristo. Hoje é dia 13 de dezembro de 2023, estamos entrando na época do Natal e esse versículo é uma mensagem muito bonita para o Natal, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías, que está no Antigo Testamento, profetizou aproximadamente 750 anos antes do nascimento de Jesus. E esse versículo se refere a Jesus como Deus. Isaías 9,6, ele revela Jesus como Deus forte, como Pai da eternidade. Então, no Antigo Testamento e na Cristologia, nós vemos que esse é um versículo no qual nós baseamos a divindade de Jesus no Antigo Testamento, quando ele é chamado de Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E também a profecia do nascimento: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel. Aí foi lá em Mateus, né, o evangelista Mateus citou essa passagem de Isaías 7,14, e Emanuel significa Deus conosco, quer dizer, Jesus é o Emanuel, Jesus é o Deus conosco. Também podemos colocar nessa mensagem que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Um menino porque é de Maria, a natureza humana de Jesus. Um filho se nos deu, porque é o Filho de Deus, é a natureza divina de Jesus. Jesus foi enviado para morrer por nós na cruz do Calvário. Então esse versículo ele é muito interessante e propício para a mensagem natalina, porque fala do nascimento de Jesus, amém? Pode associar com Isaías 7,14, Emanuel, Deus conosco. Falamos sobre El Shaddai, que significa todo-poderoso ou todo-suficiente. Lembra que eu disse, talvez signifique Deus das montanhas, né? Dando aquele ar de poder, né? De permanência, de imponência, né? Gênesis 17:1, quando Deus disse a Abraão: eu sou o Deus todo-poderoso, o El Shaddai. El é Deus, Shaddai, todo-poderoso. Deus disse para Abraão: Ani El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Falamos que no grego neotestamentário o termo equivalente a El Shaddai é Pantocrator. Do grego, kratos significa poder. E em grego, pan significa todo, todas, tudo, dependendo do contexto. E nós vivemos isso, né? Jogos pan-americanos, jogos para-pan-americanos, quer dizer, jogos pan-americanos por quê? Porque envolve os países de todas as Américas, América do Norte, América Central e América do Sul. Então, Pantocrator,
todo-poderoso, todo poder. No latim é omnipotens, que significa onipotente. Está na Vulgata Latina, né? Omnipotens. E El Elyon, Deus Altíssimo. Gênesis capítulo 14, 18. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Elion é um termo que significa elevado, alto, exaltado, altíssimo. Então é aquilo que nós falamos, El Shaddai a gente associa com Abraão, eu sou El Shaddai. El Elyon, Deus Altíssimo, o sacerdote El Elyon, né? O Deus Altíssimo, o Melquisedeque. El Gibor, Deus Forte, em Isaías 9:6. Então a gente vai associando as passagens bíblicas com os nomes de Deus. E hoje podemos fazer esse exercício também. Se você estiver acompanhando na descrição do vídeo, a aula de hoje, videoaula 14, a parte 5, os nomes de Deus. Na aula de hoje veremos alguns nomes de Deus, nomes compostos com o termo, né, com o nome Jeová. Conforme vimos, Jeová é uma tentativa de pronunciar o nome de Deus, o tetragrama sagrado. Vimos isso em aulas anteriores. Talvez Yahvé, talvez Javé, talvez Jeová, e esse termo Jeová foi consolidado, né? Mais que Yahvé ou Javé, o termo Jeová foi consolidado. Alguns termos compostos. Jeová Jireh, eu acho que esse é um dos mais conhecidos, né? Jeová Jireh, o Senhor proverá. Gênesis 22:8. E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Jeová Jireh, o Senhor proverá. É o nome utilizado por Abraão quando proveu o carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Isaque disse: Papai, aqui estão as ovelhas, aqui estão as lenhas, aqui está o fogo, mas onde está o cordeiro? Né? Porque Deus tinha falado: Abraão, sacrifica-me o teu filho. Mas aí Abraão disse: Senhor, meu filho, o Senhor proverá o cordeiro para si. Talvez ali já crendo que Deus não permitiria que ele sacrificasse o seu filho, como realmente não permitiu. Foi apenas uma prova, porque Deus ele nunca requereu o sacrifício humano como os deuses das outras nações que exigiam sacrifícios humanos, que queimavam os seus filhos vivos, ofereciam os seus filhos a Moloque, né? Que a gente fala Moleque hoje, né? Tanto é que a gente costuma dizer, se você chama uma criança de Moleque, você está amaldiçoando ela, porque Moleque era o nome de um deus da antiguidade, Moleque, e ele era um tipo minotauro, corpo de homem e a cabeça de boi, e ele ficava com os braços assim, você pode pesquisar na internet, como nos braços, na posição de quem segura uma criança no colo, e ele era uma estátua de bronze oca, e por dentro se colocava brasas, fogo, e aquela estátua ficava incandescente, e eles pegavam as criancinhas, colocavam os bebezinhos naquele colo daquela estátua incandescente, e aquela criança ia sendo consumida com aquele fogo, com aquele calor, com aquela dor, naquela estátua incandescente. Ali eles ofereciam crianças a Moloque, eram povos cruéis, eram povos que não tinham misericórdia. Por isso que muitas pessoas falam assim, porque quando Deus mandou o Israel ocupar as terras e eliminar os povos, Deus não estava sendo justo, mas é porque eles faziam essas atrocidades e Deus não aprovava isso. Então existe todo um cunho histórico, existe um contexto histórico por trás dessas ordens de Deus, quando Deus mandava matar homens, mulheres, crianças, porque aquelas crianças iam crescer, iam ser guerreiros cruéis, implacáveis, sem misericórdia. Mas então Deus ele queria eliminar aqueles povos cruéis da terra. E por isso que ele falava: Israel, quando você for, você vai eliminar os povos da terra e você vai tomar aquela terra. Então existia, porque Deus não suportava ver os povos queimando seus filhos como sacrifícios a outros deuses. Deus não aprovava isso.
Então é por essa questão que muitas vezes as pessoas não entendem, às vezes, mas há todo um contexto histórico em relação a essa situação. Então, voltando aqui para a aula, Jeová Jireh, o Senhor proverá, por isso que eu entrei nesse assunto, né? Então Deus, ele proveu o cordeiro. Abraão viu um cordeiro, um animalzinho, um boizinho, né? Um carneirinho preso no galho, né? Nos chifres, né? Então devia ser um corvo, um cervo, alguma coisa assim. E ele estava preso nos galhos da árvore. E então aquele animalzinho foi sacrificado no lugar de Isaque. Assim como aquele animal foi sacrificado no lugar de Isaque, uma tipologia bíblica. Uma tipologia bíblica. Assim como aquele animal foi morto para que Isaque sobrevivesse, assim Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, para que nós sobrevivêssemos. O sacrifício daquele animal foi um sacrifício vicário. Vicário significa substitutivo, vem do latim vicarius, significa substitutivo. Aquele animal substituiu Isaque. Assim também Jesus nos substituiu na cruz do Calvário, pagando a culpa do nosso pecado para nos salvar. Jesus fez um sacrifício na cruz, um sacrifício vicário e expiatório. E entenda isto: temos uma eternidade pela frente. E só em Jesus Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados e a salvação. Por isso precisamos receber Jesus em nossas vidas como nosso único Senhor e suficiente Salvador. O próximo nome, Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, Êxodo 17:15, onde por bandeira entende-se um lugar de reunião antes de uma batalha. Esse nome comemora a vitória sobre os amalequitas no deserto em Êxodo 17. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Glória a Deus. O Senhor é a nossa bandeira. Amém? Jeová Elon, Jeová Elohim, né? Jeová Elohim, Elohim, Senhor Deus. Gênesis 2:4 e Salmos 59:5. Uma combinação do singular do nome tetragrama sagrado, né, do nome de Deus, que é o tetragrama sagrado, e o nome genérico Senhor, significando que ele é o Senhor dos senhores. A matéria está na descrição do vídeo. Jeová Rafá, o Senhor que sara, Êxodo capítulo 15, versículo 26. Eu sou o Senhor que te sara, tanto em corpo e alma, tanto no corpo quanto na alma. No corpo, através da preservação e da cura de doenças, e na alma, pelo perdão dos pecados, da iniquidade. Jeová Rafá, o Senhor que sara. O texto se encontra em Êxodo 15, 26. Capítulo 15, versículo 26. E disse, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Jeová El, Senhor Deus, Êxodo 34:6. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Pelo contexto aqui, parece-me ser Moisés falando essa oração, né, esse clamor. Jeová Shalom, o nome dado por Gideão ao altar que ele construiu, após o anjo do Senhor ter lhe assegurado de que não morreria, como achava que morreria depois de vê-lo. Juízes 6:24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: O Senhor é paz.
Então, irmãos, Jeová Shalom, Gideão, o Senhor é a paz. Jeová Rafá, eu sou o Deus que te cura, né? O Deus que sara. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Moisés falou. Jeová Jireh, o Senhor proverá. Abraão. Agora Jeová Ra, o Jeová Roi, Jeová Ra, o Senhor nosso pastor. Salmo 23:1. Depois de Davi ponderar sobre seu relacionamento como um pastor de ovelhas, ele percebeu que era exatamente a mesma relação de Deus com ele, e assim declara: Yahvé Roi é o meu pastor, nada me faltará. Os estudiosos do hebraico dizem que a tradução correta seria: o Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. Deus não nos faltará. Deus estará sempre presente em nossas vidas. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Essas foram as promessas de Deus. Jesus falou que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco. Então ele nunca nos faltará. Se eu precisar de provisão, ele é Jeová Jireh, o Deus que provê. Se eu precisar de cura, ele é Jeová Rafá, o Senhor que cura. Se eu precisar de justiça, ele é Jeová Tzidkenu, o Senhor, justiça nossa. Se eu precisar de paz, de refrigério, ele é o Jeová Shalom, o Senhor é paz. Se eu precisar tomar decisões, ser guiado, ele é o Jeová Roi, o Yahvé Roi, o Senhor é o meu pastor, ele me guia. Se eu precisar de alguém que lute por mim, ele é o Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Se eu precisar de companhia, ele é o Jeová Shammah, o Senhor está ali. Ou Emanuel, o Deus conosco. Deus é tudo em nossas vidas e sempre presente. Jeová Tzidkenu, somente Deus proporciona justiça ao homem, em última instância na pessoa de Jesus Cristo, que se tornou pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus tinha que culpar o pecado. Deus tinha que fazer justiça, mas ele fez isso. Ele fez isso enviando o seu Filho para pagar a nossa culpa, para que nós pudéssemos ter o pecado perdoado. Jesus morreu para pagar a culpa do nosso pecado naquela cruz. Era para nós estarmos sendo condenados à morte, mas Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Por isso que nós falamos sempre, só em Jesus nós temos o perdão dos pecados e a salvação. Não se engane, o homem não consegue por si só, pelos seus méritos, pelas suas obras, conseguir a salvação. A salvação foi um preço pago na cruz pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor é a nossa justiça, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. O termo Jeová Tzidkenu, Senhor justiça nossa, aparece em Jeremias 23. O texto bíblico diz assim: nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será um nome com que o nomearão, o Senhor justiça nossa, profecia que ainda vai se cumprir. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro. Nenhuma coisa nem outra hoje, porque essa profecia é para o futuro, amém? Então, Jeová Tzidkenu, Senhor, justiça nossa. E essa profecia ela vai se cumprir no milênio, quando o Senhor Jesus estiver na terra, reinando por 1000 anos, conforme nos ensina a Bíblia, na escatologia, no estudo das últimas coisas. Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Deus é o Senhor dos exércitos. Deus é o Senhor dos exércitos dos céus e dos habitantes da terra. O nome expressa a majestade, poder e autoridade de Deus, mostrando
que ele é capaz de realizar o que determina fazer. O termo Jeová Sabaoth se encontra em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 3. O texto bíblico diz assim: subia, pois, este homem da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaoth. Esse ot é um plural feminino, nos dando a entender que o termo exército em hebraico é feminino. Porque se ot é o plural feminino, Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, nos leva a entender que o termo exército é feminino no hebraico. Outro versículo, Isaías 1, 24. Por isso, soberano, o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel anuncia: derramarei minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. A Bíblia diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. De Deus não se zomba, meus irmãos. De Deus não se zomba. Ai daquele que zomba do Senhor, ai daquele que escarnece de Deus e que morre nessa condição. Porque enquanto ele está vivo, ele pode escarnecer de Deus, mas pode não no sentido de permissão, pode no sentido de possibilidade. Ele até pode escarnecer de Deus, mas se ele se arrepender, ele recebe o perdão dos pecados, Deus perdoa, porque Deus é rico em perdoar, né? Deus é misericordioso, ele não vai rejeitar um coração arrependido de verdade, um coração quebrantado e contrito, não desprezará o Senhor. Por isso, vamos ao Senhor, vamos a Deus, há perdão para nós, enquanto há vida, há perdão para nós. Depois que nós deixarmos essa vida, quando a nossa alma sair desse corpo e nós nos depararmos com a eternidade, não haverá mais a oportunidade de salvação, de conserto com Deus. Eis aqui agora o tempo sobremodo oportuno, eis aqui agora o dia da salvação, foi o que disse o apóstolo Paulo em uma de suas epístolas. Salmo 46, 7, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, glória a Deus. O próximo nome, Jeová Shammah, nome encontrado em Ezequiel 48, 35, o nome é atribuído a Jerusalém e ao templo. O texto bíblico diz assim: 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali, Jeová Shammah. Então, Jeová Shammah está relacionado com Ezequiel, o Senhor está ali. Resumo da aula de hoje: Jeová Jireh, o Senhor proverá. Abraão, quando Deus preparou o cordeiro para morrer, para ser sacrificado no lugar de Isaque. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Moisés que falou isso. Jeová Elohim, ou Elohim, Senhor Deus, em Gênesis 2:4 e Salmos 59:5. Jeová Rafá, o Senhor que sara. Eu sou o Senhor que te sara. Jeová El, Senhor Deus. Esse El é língua palatal, O L vai no céu da boca. O palato é o céu da boca. Língua palatal, céu da boca. Então, é Jeová El. Não é Jeová El, não. É Jeová El. El Elyon. Jeová Shalom. Quem falou foi Gideão. Em Juízes capítulo 6, versículo 24. Nós temos aqui também Jeová Roi, Jeová Ra, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele não me faltará. Jeová Tzidkenu, Jeremias disse, o Senhor, justiça nossa. Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. Eucana, Eucana ia, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3, porque no Antigo Testamento, irmãos, o numeral é no masculino.
1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Por quê? Porque está implícita a palavra livro, primeiro livro de Samuel, primeiro livro de Reis, segundo livro de Crônicas. Está errado falar segundas de Crônicas, primeira de Reis, está errado falar assim. É primeiro Reis ou primeiro livro de Reis. E no Novo Testamento, as epístolas, o numeral das epístolas fala no feminino, porque está implícita a palavra carta ou epístola. Então é primeira carta de Paulo aos Coríntios, segunda epístola de João. Então, no Antigo Testamento, o numeral é no masculino, porque está implícita a palavra livro. E no Novo Testamento, o numeral é no feminino, porque está implícita a palavra carta ou epístola. Por isso que aqui, tropecei aqui. Igual outro dia eu tropecei também, né? Mas isso acontece, mas a gente tem que prestar atenção. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. O Senhor dos Exércitos, Eucana, ia com Ana, sacrificar, né, ao Senhor dos Exércitos. E Jeová chamar Ezequiel, o Senhor está ali. Então é interessante a gente associar. Opa, Jeová Sabaoth, lá com Eucana, por exemplo, que disse isso. Jeová Tzidkenu, Jeremias, Jeová Shalom, Gideão, Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, Moisés, e assim a gente vai associando os personagens bíblicos com os nomes de Deus, fica mais fácil a gente gravar. Então assim nós terminamos a aula de hoje, meus irmãos. Graças a Deus estamos fechando esse módulo. E compartilha com irmãos e amigos. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.